Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que bom que vocês vieram passar esse tempo com Deus, em comunhão com Ele, a Igreja do Senhor também. Que bom que você reservou esse tempo. Antes de lermos o texto da palavra, eu só queria lembrar os professores de escola dominical que domingo que vem é quarto domingo. Então nós teremos uma pastoral domingo que vem. Nós vamos realizar a pastoral do mês, no período da escola dominical. Então, professores de adolescentes, de mulheres e aqui dos adultos, nós vamos ministrar todos juntos aqui, num tema comum. Então, lembrando que domingo que vem é o dia de pastoral. E cá estamos, mais um culto especial. Hoje nós vamos receber novos membros, irmãos em Cristo. E após um tempo lendo a palavra de Deus no curso de discipulado, hoje assume um compromisso com Jesus e com a Igreja de Jesus. Isso é de grande alegria para nós. E até gravata a gente põe, né? Com esse calor, né? O que a gente não faz pelas ovelhas? A gente está cozinhando aqui, mas é porque nós vamos receber pessoas queridas. Graças a Deus por isso, um culto especial. Para esse culto de hoje, além da oração ou das orações, além dos cânticos que foram ministrados, além de parte da palavra de Deus que já foi lida, eu queria trazer mais um texto, para que esse culto seja marcante para você, para que você saia daqui e não se esqueça mais do que Deus falou no teu coração aqui dentro. Então vamos lá para Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia, se tiver alguém perto de você sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia, para que todos participemos da leitura. Hebreus capítulo 2, você pode abrir o texto também no seu celular, mas dê atenção só ao texto da palavra agora nesse instante, tá? Peço um pouco da sua atenção, para nós focarmos aqui na palavra de Deus. Alguns domingos atrás eu iniciei com vocês uma série de mensagens no livro de Hebreus. Nós fizemos o capítulo 1, começo do capítulo 2, e hoje eu quero dar sequência. E eu disse para vocês, meus irmãos, disse para a igreja naquela ocasião, que ler o livro de Hebreus com atenção vai trazer uma resposta para a seguinte pergunta: por que a fé em Jesus deve ser levada a sério? Por que crer em Jesus deve ser algo para valer? Não é brincadeira. Por que Jesus deve ser levado a sério? Eu queria mais uma vez responder essa pergunta junto com você hoje, atentando para a palavra de Deus e a gente então pensar por que Jesus deve ser levado a sério. Então eu leio com você a partir do versículo 5 do capítulo 2 de Hebreus, que nos diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente lembrar o assunto que Hebreus está tratando. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, meus irmãos: os anjos não são mais importantes que Jesus. Jesus é mais importante que os anjos. Provavelmente nessa igreja, nessa comunidade, haviam pessoas que estavam valorizando mais a figura do anjo do que a figura de Jesus. Então a palavra de Deus está declarando: olha, Jesus é mais importante que os anjos. Os anjos existem, eles cumprem um papel no plano de Deus, mas eles servem a Deus. Eles não são adorados, eles não atendem orações. É a Jesus que nós recorremos. Então o texto está dizendo: olha, Deus fez de Jesus menor que os anjos por um pouco, para cumprir uma obra determinada.
E ele cita o Salmo e diz aqui mais uma vez que Jesus então se fez homem, portanto se fez menor que anjos. Menor que anjos. Mas por que Jesus se fez menor que anjos? Porque por um período pequeno de tempo, o tempo que ele esteve aqui nessa terra, que ele foi encarnado, ele não era mais imortal, ele se tornou mortal. Menor porque teve que conviver com a realidade do pecado. Jesus não pecou, mas podia cair em tentação e pecar. Então, nesse tempo, Jesus foi menor que os anjos. Hebreus está afirmando isso. Mas vamos ver o que ele diz a seguir. Versículo 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então olha o que Hebreus está dizendo. Jesus se tornou homem e por um pouco, por um período pequeno, ele precisou ser menor que os anjos, mas todas as coisas foram sujeitadas aos seus pés. Jesus, então, foi coroado de glória. Jesus foi coroado de glória, porque ele cumpriu um objetivo, sacrificando a sua vida por todos os homens. Então ele está explicando, olha, nós adoramos a Jesus, Ele é Senhor, Ele merece a nossa adoração, porque Deus o fez homem, o fez menor que os anjos, Deus o levou até a cruz, Ele se entregou na cruz, mas por causa desse sacrifício, todas as coisas foram sujeitadas aos seus pés, Ele está acima de tudo, e agora Ele é coroado de glória. E é a Ele que nós devemos louvar. É a Ele que nós devemos reconhecer como Senhor, e não aos anjos. Pela graça de Deus, Jesus provou a morte no lugar de todos nós. Por isso, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Lá em Filipenses capítulo 2, Paulo declara que Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Hebreus está dizendo a mesma coisa. Essa grande obra que Deus fez em Jesus resultou na glória de Jesus, porque Ele não deu para trás, Ele foi até o fim, Ele se entregou no lugar de todo homem, de todo ser humano. Por isso Ele merece adoração. Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 10, que nos diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Até aqui. Deus então realizou grande obra através de Jesus, sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, o exaltou acima de tudo, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Mas aí Hebreus vem dizer, meus irmãos, olha que coisa linda que esse trecho da palavra está nos dizendo. Que Deus nos participou
dessa obra. Vamos ler de novo esse trecho, que está ali no versículo 14, onde ele diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Deus, a palavra está dizendo que aqueles que confiam nesse projeto, aqueles que confiam nessa obra, Deus participou de tudo aquilo que ela resultou. Deus abençoa com todas as consequências, com tudo que Jesus conquistou. Para aqueles que participam dessa obra, para aqueles que confiam no que Deus está fazendo. E aqui eu queria fazer uma pausa e perguntar para você: você participa da obra de Deus? Você confia no que Deus está fazendo? E eu não estou perguntando se você acredita em Deus, não. Estou perguntando se você tem consciência do que Deus está fazendo no mundo, do que Deus quer fazer na tua vida. Vocês lembram da história da arca? Quando Deus chegou para Noé e falou assim: construa uma arca. Eu vou mandar chover e vai destruir todas as coisas. Será salvo quem entrar ou seja, quem acreditar no meu projeto de salvação. Quem acreditar no meu projeto de salvação, entrar na arca, está dizendo: eu acredito nesse projeto. Eu acredito. Eu trouxe a minha família porque eu acredito nesse projeto que vai salvar a gente. É a mesma coisa que Deus está dizendo aqui. Que Ele participa desse projeto de salvação, todos aqueles que confiam nessa obra que Jesus realizou, nesse sacrifício que foi feito por mim, por você. E Hebreus está dizendo que Deus aperfeiçoou o nosso autor da salvação, que é Jesus, porque Ele sofreu no nosso lugar, porque Ele tomou a nossa dor, porque Ele se entregou pelo nosso pecado. E agora Ele chama você e chama a mim para nós participarmos dessa obra. A pergunta é: eu acredito nesse projeto? Eu confio nisso que Deus está fazendo? É a mesma pergunta que Deus fez para Noé. Você confia que eu vou salvar você e a sua família nessa arca? Então chama quem confia. Quem acredita na parada, né, usando aqui uma linguagem bem jovial, quem acredita na parada vai participar dessa obra, vai participar dessa redenção, vai desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz. É isso que Hebreus está dizendo. Ele nos participou dessa grande obra. Deus agiu com poder, meu irmão, minha irmã, através de Jesus. E hoje chama a mim, chama você para nós participarmos dessa obra. Para nós desfrutarmos das bênçãos que Ele conquistou. Um outro versículo lá em Filipenses capítulo 2 também, logo a seguir daquele outro que eu citei há pouco, diz assim: Paulo também declara: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo está dizendo que Deus exaltou o nome de Jesus, deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante desse nome. Reconheça o que Ele fez, reconheça quem Ele é. E reconhecendo quem Ele é, participar dessa obra, desfrutar das bênçãos que Jesus conquistou lá na cruz. Você participa dessa obra? Então eu queria compartilhar com você a parte mais linda desse texto. E eu peço para você preste atenção no que nós vamos ler agora. Se deu sono, acorda aí. Levanta, mexe o ombro, olha para o lado, vê se tem alguém dormindo do teu lado, pode dar um cotovelinho aí, porque eu quero que você saia daqui e não se esqueça do que nós vamos ler agora.
Vamos continuar lá no versículo 14. Visto, pois, disse, né, nós lemos esse pedaço, visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne, destes também ele igualmente participou, ou seja, trouxe a gente para fazer parte desse projeto, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que ele começa a dizer daqui em diante, meus irmãos, resumindo, é o seguinte: se você participa dessa obra, se você confia nesse projeto que Deus está realizando em Jesus, não temas. Não temas. Não tenha medo. Não temas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você não precisa mais temer. E deixa eu perguntar para você, do que você tem medo? O que você teme? Qual é o teu maior receio? O que tira o teu sono? Dizem as pesquisas que os 3 maiores medos são, em terceiro lugar, falar em público. Tem gente que, quando pega o microfone, começa, né? Parkinson chega, treme, começa as pernas a tremer. Tem gente que tem medo de falar em público. Terceiro lugar. Segundo lugar, maior medo que o ser humano tem. Em segundo lugar, inseto. O ser humano tem medo de inseto. Eu tenho alguns amigos homens, né, que passam uma barata, ele sobe na cadeira e chama a esposa para matar a baratinha. Primeiro lugar, maior temor que o ser humano tem: a morte. O ser humano teme a morte. Pode ser que você tema a morte. Pode ser que você tenha medo do escuro. Pode ser que você tenha medo do futuro, como disse a Isabela ontem na reunião de jovens. Pode ser que você tenha medo de ficar sozinho, da solidão, como disse também o Lucas ontem na reunião de jovens. Nós falamos um pouquinho sobre o que nós temos medo. Pode ser que você tenha medo de perder o que você conquistou. Bens materiais, dinheiro. Pode ser que você tenha medo de não ser correspondido em um relacionamento. Pode ser que você tenha medo de não ter o reconhecimento de alguém, de não conseguir a carreira profissional que você tanto sonhou. O que você teme? Qual é o seu medo? A palavra de Deus está nos dizendo: não temas. Se você confia no projeto que Deus está realizando em Jesus, não temas. E o primeiro medo que ele trata aqui é o maior medo do ser humano, é o medo da morte. Não temas a morte. Olha o que ele disse aqui, meus irmãos, no versículo que nós lemos, que por sua morte, versículo 14, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem não tem segurança, quem não tem esperança para além dessa vida, quem não confia em Jesus, teme a morte. Quem não tem certeza, convicção da vida eterna, teme o momento da sua partida. Mas Jesus está dizendo para nós: não temas, eu venci. Notem, meus irmãos, a palavra de Deus não está dizendo que Jesus vai vencer a morte. A palavra de Deus está dizendo que Jesus já venceu a morte. Não temas. Não temas a morte. A obra que Deus realiza em Jesus e na sua vida garante para nós: a morte está vencida. Se você sofre hoje por causa de alguém que partiu, eu quero dizer para você: não temas. Jesus venceu a morte. Se você sofre hoje
com receio da sua própria partida. Eu quero dizer para você, não temas. Jesus venceu a morte. Não temas. O que mais que Jesus está dizendo para nós não temermos? Vamos continuar lendo versículo 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. O que ele está querendo dizer quando ele declara que não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão? Ele está dizendo, olha, quem está em apuros, quem está enfrentando problema, tribulação, sofrimento, dor, angústia, lágrimas, são os seres humanos, somos nós. Quem ele vai socorrer? Nós. Então ele está dizendo, não tema o sofrimento. Não tema. Você tem passado algum sofrimento na sua vida? Alguma situação difícil? Luta? Não tema. Jesus te socorre. Não tema. Se você sofre hoje por algum motivo, não temas. Jesus é o teu socorro. O que mais ele nos diz? Versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação de pecados, a propiciação pelos pecados do povo. A palavra de Deus está dizendo, meus irmãos, que Jesus se tornou fiel sumo sacerdote. O que o sacerdote faz? Ou fazia? O sacerdote recebia lá no templo a oferta que alguém, uma família, iria fazer pelos seus pecados. E ia lá dentro do Santo dos Santos, queimava, oferecia aquela oferta e trazia então a notícia, os seus pecados foram perdoados. A oferta foi feita. Jesus é o nosso fiel sumo sacerdote. E ele se ofertou pelos nossos pecados. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, não tema o pecado. Não tema. Se por um acaso você sofre com alguma culpa, algum pecado te incomoda, traz peso, não tema. Jesus é o nosso fiel sumo sacerdote. Ele pode nos perdoar, Ele pode trazer o alívio, o perdão, Ele pode tirar essa carga, esse fardo. Não temas. Não temas. Se você vive preso em alguma culpa do passado, não consegue se livrar disso, busca Jesus. Ele é nosso sumo sacerdote. Por último, versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A palavra de Deus nos diz, como última lição, meus irmãos, não temas a tentação. Não temas. Porque Jesus foi tentado e venceu. Ele venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu a tentação. Jesus sofreu tentações como homem, mas superou todas elas. Se você tem sido tentado, não temas. Jesus foi tentado e venceu, ele te faz forte. Ele pode te fortalecer para você superar a tentação. Ele pode te dar convicção para você vencer a tentação. Não temas. Não temas. Você tem sido tentado de alguma maneira? Esse é um assunto muito sério, meus irmãos. A gente não pode tratar de maneira leviana. Jovens, olhem para mim. Se por um acaso você tem sido tentado pelas mídias, pelas redes sociais, pela pornografia, pelo sexo barato, pelas drogas, pelos vícios, pelos prazeres do mundo, não temas.
Fortaleça a tua vida em Jesus. Ele venceu. E Ele te faz vencer. Não ceda à tentação. A palavra de Deus nos convida a fortalecer a nossa vida naquele que venceu, naquele que conseguiu superar as tentações. Para a gente superar também, para a gente vencer também. Então, jovem, não ceda à tentação do sexo barato, da pornografia, das drogas, dos prazeres, daquilo que diz que traz felicidade, mas não traz. Vença a tentação em Jesus, Ele venceu. Mas se você sofre tentação pelo dinheiro fácil, por tirar vantagem sobre alguém, tentação de ter status, poder, de tentar manipular as pessoas, não temas. Vença isso em Jesus. Busque em Jesus, aquele que venceu todas as tentações, o ânimo, a força para você vencer. Não ceda à tentação. Se você tem sido tentado pelo diabo e as suas artimanhas, não temas. Jesus pode te ajudar a vencer. Só Ele pode nos ajudar. E aqui então nós chegamos ao fim do capítulo 2, meus irmãos, que declara que Deus está fazendo grande obra através de Jesus. Nós participamos dessa obra. Se participamos, não devemos temer a morte, não devemos temer os sofrimentos, nem o pecado, nem as tentações, porque Jesus venceu, Jesus triunfou, e nele nós seremos fortalecidos, nele nós temos esperança de que a morte não é o fim, nele nós temos esperança de que sofrimento nenhum nessa vida tira a nossa maior alegria, que é ter Jesus. Nele nós temos a esperança de que o pecado não mais nos escraviza e nós podemos abandonar a vida de pecado. Nele nós temos a convicção de que as tentações não vão nos vencer. Acredite nesse projeto. Acredite no que Jesus quer fazer na tua vida, do que Jesus está fazendo no mundo. Desfrute dessas bênçãos, não temas mais. Saia daqui convicto de que em Jesus você é vencedor. Amém? De que em Jesus nós não precisamos mais temer. Me vem à mente um cântico antigo de vencedores por Cristo, que diz assim: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor. Lembraram aí? Só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, teu doce nome. Que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Esse cântico é lindo, meus irmãos. E esse cântico diz isso, desse projeto que Deus faz em Jesus, e que em Jesus, meus irmãos, nesse nome, nós podemos declarar que os meus medos se vão. Não tenho medo mais, não temo. Tenho dúvidas, sinto ansiedade, mas eu não temo o que vem por aí. Minha dor, meu sofrer, também se vão, porque eu tenho paz em Jesus. Que nome é esse que consegue fazer isso na vida de alguém, meus irmãos? É o nome de Jesus. Só em Jesus. Só nesse doce nome nós encontramos essa paz. Para nós declararmos que os nossos medos se vão.
Você confia nesse projeto? Você confia nesse nome, capaz de trazer paz para você, e você dizer: eu não temo a morte, eu não temo a dor ou o sofrimento, eu não temo o pecado, eu não temo as tentações. Hoje nós teremos pública profissão de fé, batismo. Pessoas estarão declarando aqui, meus irmãos, que esse doce nome fez sentido para elas, trouxe paz para elas, que esse doce nome levou embora os medos, as dores e o sofrimento. Lembrando de um compromisso que um dia nós fizemos também com esse projeto, com essa grande obra. Eu queria convidar você, ao ver a pública profissão de fé, ao ver o batismo, ao ver pessoas confessando Jesus como Senhor, você lembre que um dia você fez isso também, que um dia você se comprometeu com esse projeto, um dia você disse como Noé: eu acredito nesse projeto de salvação, eu entro nessa arca com a minha família, porque eu creio no que Deus está fazendo. Renove a tua fé nesse projeto hoje. Saia daqui sem medo. Não temas. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra, Senhor Deus, traz esperança, é viva. A tua palavra fala ao nosso coração, Senhor Deus. Se alguém entrou aqui com algum temor, com algum receio, tira isso do coração em nome de Jesus, Pai. Que essa pessoa confie no teu projeto, no que o Senhor está fazendo através de Jesus. Que essa pessoa saia daqui crendo que Jesus, nesse doce nome, nós temos salvação. Nesse doce nome, nós temos esperança, paz, alegria. A nossa vida tem significado, Pai. Nós não tememos a morte. Nós não tememos as dores, os sofrimentos. Nós não tememos o pecado e nem as tentações por causa de Jesus. Em Jesus nós temos essa segurança. Em Jesus somos feitos fortes. Em Jesus nós podemos vencer as investidas do maligno. Por isso nós declaramos que tememos, que confiamos no nome de Jesus. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém.